Quando o Sol nasceu sobre o Pacífico em 7 de dezembro de 1941, o mundo ainda não sabia que estava prestes a testemunhar uma das campanhas militares mais violentas e decisivas da história moderna. Em poucas horas, explosões rasgariam o céu do Havaí, navios seriam consumidos pelas chamas, milhares morreriam, e a guerra que já devastava a Europa assumiria definitivamente uma dimensão global. Mas o ataque a Pearl Harbor não foi um ato isolado. Ele foi o resultado de décadas de ambição imperial, militarismo e disputa por recursos estratégicos na Ásia. A Segunda Guerra Mundial no teatro asiático e no Pacífico foi, acima de tudo, o confronto entre duas potências industriais, o Japão e os Estados Unidos. Um conflito marcado por batalhas navais colossais, combates em selvas tropicais, resistência fanática, bombardeios devastadores e, ao final, a introdução da arma mais destrutiva já criada pelo ser humano. Para compreender esse cenário, é necessário recuar no tempo. Durante a segunda metade do século XIX, o Japão passou por uma transformação profunda com a restauração Meiji, iniciada em 1868. O país abandonou séculos de isolamento e iniciou um processo acelerado de modernização industrial e militar. O sistema educacional foi reformulado para fortalecer valores nacionalistas e lealdade absoluta ao imperador. O Estado japonês passou a defender a ideia de que sua sobrevivência e prosperidade dependiam da expansão territorial. Esse nacionalismo imperialista logo se traduziu em ações militares. Entre 1894 e 1895, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Japão derrotou a China e ampliou sua influência sobre a Coreia. Poucos anos depois, entre 1904 e 1905, na Guerra Russo-Japonesa, surpreendeu o mundo ao derrotar o Império Russo, consolidando sua presença na Manchúria e em Port Arthur. Essas vitórias alimentaram a convicção de que o Japão estava destinado a liderar a Ásia. Ao longo da década de 1930, essa visão tornou-se política oficial. Em 1931, tropas japonesas ocuparam a Manchúria e criaram um estado fantoche, o Manchukuo. Em 1937, iniciou-se a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito que se prolongaria até 1945 e que mergulhou a China em uma espiral de violência extrema. O massacre de Nanjing tornou-se um dos episódios mais brutais da guerra, com assassinatos em massa, estupros coletivos e destruição sistemática. Além disso, o exército japonês utilizou armas biológicas em experimentos e ataques contra populações chinesas. A estratégia japonesa era clara: dominar o Extremo Oriente e o Sudeste Asiático, criando uma esfera de influência que garantiria acesso a matérias-primas essenciais, como petróleo, borracha e minérios. Para isso, seria necessário confrontar as potências ocidentais que mantinham colônias e bases militares na região, especialmente o Reino Unido, a Holanda e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora inicialmente focados na Europa, mantinham presença estratégica nas Filipinas e interesses econômicos na região. À medida que o Japão avançava sobre a China e a Indochina francesa, Washington respondeu com sanções econômicas e embargo de petróleo, uma medida que ameaçava diretamente a máquina de guerra japonesa. Diante desse impasse, líderes militares japoneses concluíram que a única forma de garantir liberdade de ação no Sudeste Asiático seria neutralizar a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Em 27 de setembro de 1940, o Japão assinou o Pacto Tripartite com a Alemanha e Itália, alinhando-se oficialmente ao eixo. A guerra global tornava-se inevitável. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses lançaram um ataque surpresa contra a base naval de Pearl Harbor. Em poucas horas, encouraçados foram afundados, aeronaves destruídas e mais de 2.000 americanos mortos. O objetivo era incapacitar a Marinha dos Estados Unidos tempo suficiente para que o Japão consolidasse suas conquistas no Sudeste Asiático. O impacto foi imediato. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Poucos dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. O conflito tornava-se verdadeiramente mundial.
Nos meses seguintes, o avanço japonês foi avassalador. Tropas britânicas, americanas e holandesas foram derrotadas sucessivamente. A Malásia caiu, seguida por Cingapura, considerada uma fortaleza inexpugnável do Império Britânico. Hong Kong foi conquistada. A Birmânia foi ocupada. As Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, passaram ao controle japonês. Nas Filipinas, forças americanas e filipinas resistiram, mas acabaram rendendo-se após meses de combates e privações. À primeira vista, o Japão parecia invencível. Contudo, por trás das vitórias iniciais, havia uma fragilidade estrutural. Sua capacidade industrial era muito inferior à dos Estados Unidos. A economia americana, mobilizada para a guerra, produzia navios, aviões e armamentos em escalas sem precedentes. Enquanto o Japão lutava para substituir perdas, os Estados Unidos expandiam continuamente sua frota e seu poder aéreo. O ponto de virada ocorreu em junho de 1942, na Batalha de Midway. Decifrando códigos japoneses, a Marinha Americana preparou uma emboscada. Em poucos dias, 4 porta-aviões japoneses foram afundados. A perda foi devastadora e irreversível. Ao contrário dos Estados Unidos, o Japão não possuía capacidade industrial para repor rapidamente seus navios e pilotos experientes. A partir desse momento, a iniciativa estratégica passou para o lado americano. Iniciou-se a estratégia conhecida como Island Hopping, ou salto de ilhas. Em vez de atacar todas as posições japonesas, os Estados Unidos escolhiam ilhas estratégicas, isolavam outras e avançavam gradualmente em direção ao arquipélago japonês. A campanha foi lenta e brutal. Em Guadalcanal, a luta pela posse de uma pista de pouso tornou-se símbolo de resistência feroz. Em Tarawa, a invasão revelou o custo humano dos ataques anfíbios contra posições fortificadas. Cada metro de terreno era disputado com intensidade. Nas Filipinas, o retorno das forças americanas marcou uma etapa decisiva. A Batalha do Golfo de Leyte, em 1944, tornou-se uma das maiores batalhas navais da história. A Marinha japonesa sofreu perdas catastróficas. Foi nesse contexto que surgiram os ataques kamikaze, nos quais pilotos japoneses lançavam seus aviões carregados de explosivos contra navios inimigos, numa demonstração extrema de lealdade e desespero. Em 1945, os combates aproximaram-se do território japonês. Em Iwo Jima, a conquista da ilha custou milhares de vidas. A famosa imagem da bandeira americana, sendo erguida no Monte Suribachi, tornou-se um símbolo da campanha do Pacífico. Em Okinawa, a batalha foi ainda mais sangrenta. Civis ficaram presos no fogo cruzado. A resistência japonesa foi obstinada até o último momento. Enquanto isso, bombardeiros americanos realizavam ataques massivos contra cidades japonesas. Tóquio foi devastada por bombardeios incendiários que causaram destruição em larga escala. A economia japonesa estava à beira do colapso. Bloqueios navais impediam a chegada de suprimentos. Mesmo assim, a liderança japonesa hesitava em aceitar a rendição incondicional. Os planejadores militares americanos estimavam que uma invasão do Japão continental poderia resultar em centenas de milhares de mortes, tanto de soldados quanto de civis. A resistência em Iwo Jima e Okinawa servia como alerta do que poderia ocorrer em solo japonês. Foi nesse contexto que os Estados Unidos decidiram utilizar uma nova arma. Em 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki. As explosões causaram destruição instantânea e mortes em escala jamais vista. A radiação continuaria a provocar sofrimento por anos. A entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, em agosto de 1945, agravou ainda mais a situação estratégica japonesa. Cercado, devastado e sem perspectivas de reversão, o imperador Hirohito anunciou a rendição em 15 de agosto de 1945. A assinatura formal ocorreu em 2 de setembro, a bordo do encouraçado USS Missouri. A guerra na Ásia chegava ao fim. O custo humano havia sido imenso. Milhões de mortos, cidades destruídas, populações deslocadas. O Japão foi ocupado pelas forças americanas,
sob o comando do general Douglas MacArthur, até 1952. Reformas políticas e econômicas transformaram o país em uma democracia aliada do Ocidente. Os crimes cometidos durante a guerra foram julgados no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, em Tóquio. Líderes militares e políticos japoneses foram responsabilizados por atrocidades cometidas na China e em outras regiões ocupadas. A Segunda Guerra Mundial no Pacífico redefiniu o equilíbrio de poder na Ásia, marcou o declínio definitivo dos impérios coloniais europeus na região e consolidou os Estados Unidos como potência dominante no Pacífico. Também inaugurou a era nuclear, introduzindo um novo tipo de ameaça à humanidade. Do expansionismo imperial à devastação atômica, o conflito na Ásia não foi apenas um capítulo da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos seus centros decisivos. Um confronto que transformou sociedades, redesenhou fronteiras e deixou cicatrizes profundas que ainda ecoam na geopolítica contemporânea. A guerra começou com um ataque surpresa ao amanhecer. Terminou sob o clarão de 2 explosões nucleares. Entre esses 2 momentos, desenrolou-se uma campanha de ambição, resistência e destruição que moldou o século XX.